Ei, estudante, aqui quem fala é Manuel Cabral e vamos hoje falar o que são grandezas físicas. Na aula anterior, vimos e falamos sobre as constantes físicas. Constantes e grandezas são diferentes, certo? Vamos falar então o que é e especificar aqui na tela do nosso computador. Vamos lá? Grandezas físicas são aquelas grandezas que podem ser medidas, ou seja, que descreve qualitativamente e ou quantitativamente as relações entre as propriedades observadas dentro de uma determinada circunstância do fenômeno físico que está em estudo, certo? Sabendo disso, embora pareça complicado o que eu falei agora, não há motivos para confusão. De forma simples, então, vamos exemplificar. São todas medidas desde comprimento, massa, temperatura, tempo, volume, força. Todas esses exemplos são grandezas físicas. Temos mais exemplos? Sim, certo? Se souber mais, insere aí nos comentários, beleza? Essas grandezas são avaliadas pelas unidades, pelas respectivas unidades. Lembra que a gente falou sobre a questão de alguns elementos ter unidade de medidas e outros não, na questão dimensional e adimensional, certo? Então aqui a gente já vê que essas grandezas são avaliadas pelas unidades, adotadas então por convenção, e cada unidade tem um símbolo diferente. Como assim, Emanuel? O que é que você quis falar com isso? Que cada unidade tem um símbolo diferente? Vamos lá. O metro ele é representado então pela letra M minúsculo, né? Como eu exemplifiquei aqui, certo? E o segundo, e o tempo, no caso, o tempo ele é representado então pela letra S de segundos, beleza? Pela letra minúscula S, beleza? Assim como também temos outras grandezas que podemos estar determinando. Então, apesar já dessa determinação e dessa definição do que é grandeza física, que é todo e qualquer elemento que tenha uma grandeza, né? Que tenha uma determinação de uma unidade, então quais os tipos de grandezas físicas? Com o conceito dessa grandeza mais clara como ficou, é importante compreender a diferença entre esses tipos de grandeza. Nós temos dois tipos de grandeza, a escalar e vetoriais. Então vamos definir quais são esses tipos de grandeza. A escalar, ela é suficientemente caracterizada pela medida mais a unidade. Como assim? Quais informações que a viagem durou 38 minutos? Temos a ideia da grandeza, correto? Que o tempo da viagem foi de 38 minutos. Então, isso para nós ficou claro. Não restou nenhuma dúvida, nenhuma ambiguidade. Se eu chegar para você e disser que eu corri durante 40 minutos, não vai restar nenhuma dúvida em você no tempo que eu corri. Eu corri 40 minutos, beleza? Agora sim, grandeza então vetorial. As grandezas vetoriais, por sua vez, ela necessita de mais informação. Somente com o valor não fica tão claro assim, pois precisa ser identificadas em relação ao espaço no qual se encontra. Com o mesmo exemplo dos 40 minutos que eu corri, se eu chegasse para você e dissesse que eu corri esses 40 minutos, aí você me perguntasse, você correu aonde? Aí já é diferente, porque tem um ponto de modificação, né? Um padrão de percurso. Digamos assim, vamos supor que eu corri numa avenida em linha reta. Então, meu vetor será em linha reta, beleza? Então, tem essa variação. Falando então de uma forma mais clara, para ficar mais visível para você, vamos então exemplificar referente a grandezas escalares e grandezas vetoriais. Exemplificando então sobre grandezas escalares, nós temos o comprimento, volume, área,
massa, tempo, temperatura e outros meios, né? Porque se eu chegar aqui e disser que eu tenho 3 litros de leite, vamos supor, você não vai ter nenhuma dúvida de quantos litros tem ali, certo? Se eu disser que uma determinada piscina tem 100 metros quadrados, você vai saber que ali naquela área tem 100 metros quadrados, certo? E assim sucessivamente. E para a grandeza vetorial, nós já temos uma determinada dúvida. No caso da força, vamos lá. Nós temos ela, a força, aceleração, velocidade e outras grandezas. Nesse caso aqui já é diferente. Nós precisamos saber a direção que está sendo realizada. Vamos supor então que duas pessoas estejam puxando uma determinada corda. Se as duas pessoas estiverem fazendo forças opostas, pode ser que venha para o lado direito ou para o lado esquerdo. Mas se as duas pessoas estiverem puxando para o mesmo lado, consequentemente, irão para o lado que está sendo puxado, certo? Então, ocorre essa dúvida. Então, por esse motivo que precisamos determinar a direção e o sentido de grandezas vetoriais, porque só com a força não sabemos determinar. Então, sabendo disso, vamos como então medir grandezas físicas? Essas medidas podem ser feitas de duas maneiras, de forma direta e de forma indireta. Mas antes de entrar aqui nessa parte em si, vamos voltar aqui para a parte da grandeza escalar e vetorial. Eu particularmente, quando estava na faculdade, sofri muito com isso. Passei muito tempo perdido atrás de descobrir o que era a grandeza vetorial e escalar, pois eu tive uma base fundamental muito fraca. Então eu ficava pesquisando bastante sobre isso e perdi muito tempo pesquisando sobre isso. Mas grandezas escalares e vetoriais nada mais é do que o seguinte: grandeza escalar, pense no valor, é um valor fixo, um número, certo? Grandeza vetorial, ele já determina uma direção também, seja no eixo x, y, z, certo? E se for uma grandeza escalar, é somente um valor, beleza? Então, voltando agora aqui para essa parte, de forma então direta, nós temos o seguinte: quando nós medimos com uma trena a dimensão de uma casa, o comprimento de uma parede, a largura e coisas do tipo, ali nós temos uma medida direta, em contato direto. Quando medimos então com um cronômetro o tempo que o Usain Bolt levou para passar a linha de chegada. Agora, de forma indireta, já necessitamos de outras coisas que é analítica. Como? Quando medimos então através de cálculos a distância da Terra até a Lua. Ali a gente está fazendo uma medição de forma indireta, certo? Quando então medimos o tempo necessário para que a luz emitida pelo Sol chegue até aqui a Terra, isso também é uma medida indireta. Então, medida direta é tudo aquilo que a gente consegue determinar com um padrão de unidade, medidas naquele específico ponto. Uma balança ao medir nosso peso, ela está medindo de forma direta, certo? E ao nós determinarmos uma medida através de análise, é de forma indireta, certo? Por hoje então, galera, ficamos por aqui e nos vemos nas próximas videoaulas.